Após o apito final da última partida da temporada, David Ancelotti apareceu e deu uma declaração enigmática e deixou duas coisas no ar. Em uma delas, ele colocou um ponto de interrogação gigantesco em cima da cabeça dos torcedores. Já a outra parece que não caiu bem. Uma galera interpretou errado e isso gerou polêmica. E se você não viu, fica tranquilo que eu vou compartilhar com você. Vou colocar aqui na tela. E depois disso eu vou explicar o que ele quis dizer, tá bom? E ele tem razão, viu? Já adianto que ele tem razão. E não para por aí. Eu vou colocar na tela também uma mensagem que o John Textor mandou depois do jogo e fez arder os olhos dos antes. E antes de mais nada, eu gostaria muito de parabenizar o Botafogo, porque na reta final do campeonato virou simplesmente o inimigo da derrota. Com a goleada que meteu no Fortaleza por 4-2, o Botafogo completou 10 jogos sem perder. Ficou quase um terço do campeonato invicto. Isso daí é uma campanha extraordinária, tá? O Botafogo resolveu encaixar e há quem diga que já é uma prévia para a próxima temporada. Eu não duvido. E se você é botafoguense e gostou, já deixa o like no vídeo, hein? Clica no joinha para comemorar. E se você não for torcedor ou torcedora do Botafogo, deixa o like para me ajudar a fazer esse vídeo decolar, tá bom? Mas não esqueça o joinha. Bom, mas tem também aquele botafoguense que não está contente com a campanha feita pelo Botafogo nessa temporada, sobretudo no Campeonato Brasileiro. O ano passado, nesse momento, o Botafogo estava levantando a taça e esse ano aqui ficou com a sexta colocação, que por enquanto não garante a vaga direta na Libertadores. Mas tem um detalhe: essa vaga ainda pode chegar caso o Cruzeiro ou o Fluminense levante a taça da Copa do Brasil. E convenhamos, você acha que esses dois não farão a final da Copa do Brasil? Eu acho quase que impossível o Cruzeiro ser eliminado pelo Corinthians, tá? Tudo bem, jogo é jogado, lambari é pescado, tem aquele ditado, né? Só que eu não vejo o Cruzeiro fora dessa final. E o Vasco está passando por uma crise absurda. Não é possível que o Fluminense vai cair fora desse barco. E dito isso, se a final for entre Cruzeiro e Fluminense, o Botafogo já está automaticamente classificado com a vaga direta aí para a Libertadores, já entra na fase de grupos. E isso vai respingar até no São Paulo, né? No meu querido e sofrido São Paulo, que por enquanto está fora de tudo, até da pré-Libertadores. Mas no caso do São Paulo, não é a vaga direta. O São Paulo vai acessar a pré-Libertadores, que para nós está tudo bem, né? Melhor a pré do que ficar fora. Guarda essa. Para quem não tem nada, metade é o dobro. E diferente do São Paulo, o Botafogo fechou o Campeonato Brasileiro com chave de ouro. Meteu 4-2 no Fortaleza com os gols do Montoro, um golaço do mini craque. Esse daí é craque, é gênio. E aí foi lá o Arthur Cabral e meteu o segundo, o Super Marçal fez o terceiro e o Matheus Ponte fechou a conta. E detalhe, era para ser mais, viu? Porque o Botafogo voou baixo. O Botafogo só não quis dar na cara para não estragar o velório. Olha só essas estatísticas: 16 chutes, 7 para o gol, 71% de posse de bola, 563 passes trocados e uma precisão de 94% nos passes. E veja bem, eu não sei se você gosta ou não do trabalho do David Ancelotti, mas que a verdade seja dita, o cara tá mandando bem. É ou não é? Nessa reta final aí perdeu jogadores por lesão, teve jogadores suspensos, e ele soube contornar essa situação. E nessa ele mostrou o diferencial. E tem uma coisa que eu sempre digo: você vê o verdadeiro potencial de um treinador assim, meio as dificuldades. Não pensa que você vê o trabalho do cara quando tá tudo bem. Ah, o plantel tá abastecido, só tem craque naquele plantel. O treinador levantou 3, 4 taças na temporada, poxa, o cara é fera. Não, não. E a intenção aqui não é tirar os méritos de um treinador que conquista 3, 4 títulos em uma temporada. Por exemplo, Felipe Luiz. Ele é um bom treinador, é um cara inteligente. Só que a verdade é uma só. Nesse momento, o Felipe Luiz trabalha no Flamengo, que tem 2 times. O banco de reserva do Flamengo é um time titular de qualquer clube aqui do Brasil. Fora a molecada, né, do Flamengo, que foi lá para Mirassol e empatou 3-3 com os caras. O Mirassol é outro time que está voando, principalmente em casa. Então, se o Felipe Luiz perder um jogador por lesão, ele olha para o banco de reserva e até para os caras que não foram relacionados, ele tem pelo menos 2 reservas qualificados para aquela vaga. Já o David Ancelotti, quando falta um jogador, geralmente ele improvisa, porque o plantel do Botafogo não está farto que nem o plantel da temporada passada. Agora imagina o David Ancelotti com um plantel recheado de bons jogadores. Ele vai fazer um estrago. Mas a pergunta que não quer calar: será que o David Ancelotti fica para a próxima temporada? Tem coisas que surpreendem, tem coisas que gosto. Gosto que é uma liga muito equilibrada,
que é uma liga muito difícil, onde todos os times têm sequência difícil, de derrotas, de 2, 3, 4 derrotas seguidas, e quase todos os times tiveram nesse ano. Acho que o Botafogo mais de 2 não teve, comigo pelo menos. Tem coisas que não gosto. Não gosto que um goleiro faz uma defesa e fica no chão, machucado. Acontece só aqui. E perdemos muito tempo. Mas ser malandros também é uma característica um pouco do campeonato. Você precisa em algum momento de serlo. Então, não, acho que só tenho palavras boas para esse contexto, para essa liga, e espero ficar mais tempo. Não depende de mim, por quê? Porque o treinador não tem força. Então, todos os treinadores não têm tempo aqui, é difícil, porque com tempo pode ver o trabalho de um treinador. É sempre assim. Mas, infelizmente, funciona assim. E não, seguramente não sou eu que vou mudar essa realidade. Muita gente que viu esse trecho da coletiva disse que o David não parece estar muito seguro quanto à sua permanência, e eu tive a mesma impressão. Eu posso até estar enganado, mas depois dessa sequência de 10 jogos sem saber o que é derrota, eu acho que ele fica. Porque foi uma evolução. Você concorda comigo? E essa outra parada que ele falou a respeito de ser malandro é do campeonato, isso mexeu com muita gente. Teve até um cara que comentou assim, literalmente chamou os brasileiros de pilantra/malandro. O pessoal entendeu errado. Ele não quis dizer que o brasileiro é malandro, pilantra, safado, coisa parecida. No caso, ele se refere às artimanhas que rolam por aqui, o tal do antijogo. O goleiro que fica segurando a bola por muito tempo, aquele jogador que cai e fica rolando por 5 minutos no chão, aquela substituição que o cara sai se arrastando. É sobre essas coisas e muito mais. E nos clubes daqui não jogam só brasileiros, tá? E isso transcende o futebol brasileiro. É um problema do futebol sul-americano. Pode ver que quando sai um jogador daqui, do continente, e vai jogar na Europa, se o cara der um chapéu sem propósito, ele é vaiado pela própria torcida. Você já viu essa? Pior ainda é quando o cara cai e fica rolando no chão matando tempo. Eles não gostam disso. Então o jogador, para ir para lá, ele tem que mudar a mentalidade. Senão nem vai. Por que você acha que o Vitor Roque não deu certo na Europa? Fala para mim. Pro estilo de jogo do Vitor Roque, o Brasil é um paraíso. Ele recebe a bola, dá uma arrancada, espera o contato vem, ele pula e o juiz marca. E aí ele fica lá deitado, rolando no chão, como uma minhoca no asfalto quente. Quando ele vê que o árbitro deu um cartão pro adversário, ele se recupera rápido, levanta e sai dando risada, debochando do cara. Até nós que somos brasileiros e entendemos que essas palhaçadas fazem parte desse circo, não gostamos disso, não aprovamos esse tipo de coisa. Imagina o David Ancelotti. Eu espero ter esclarecido aí que o David Ancelotti não falou mal do brasileiro. Ele só está falando da malandragem do futebol aqui no continente, que sim, incomoda. Agora, sobre a permanência ou não do David Ancelotti, eu não consegui esclarecer. Eu também estou com essa dúvida, embora eu acredito que ele fica. E tem um outro cara que as más línguas diziam que talvez não ficaria mais no Botafogo. Eis que ele aparece muito bem trajado depois da última partida e mandou esse recado aqui. Obrigado por ficarem conosco. Foi uma temporada louca. Temos expectativas muito altas. Não chegamos onde queríamos estar, mas você ficou conosco até o fim. Estamos muito felizes em dar-lhe esta vitória no último dia. Agora é Libertadores novamente e vamos perseguir mais um campeonato. Obrigado. E assim foi o Mr. John Textor com sua calça branca. E pelo visto, o sapato também. Será uma mensagem de paz para os botafoguenses na próxima temporada? Eu acredito que sim. E você? E quem dizia que ele ia meter o pé do Botafogo no final da temporada, caiu do cavalo. E para fechar com chave de ouro, se inscreva no canal, deixa o like. Se puder, dá uma hypada no vídeo também. Vem aqui no espaço dos comentários, puxa para o lado. Se aparecer o botão hypar para você, dá uma clicada nele para mim, por favor. E até a próxima.